Feliz Dia dos Pais a todos os pais nessa noite. Que Deus abençoe você, que Deus continue tendo graça, força, coragem, ânimo a todos nós pais, que muitas vezes não é difícil, não é fácil, verdade? Muitas vezes a gente está perdido, sem saber se o que nós estamos fazendo está certo, porque não veio o manual nos ensinando como ser pais. E muito menos tem dias que nós estamos sem forças, esgotados, cansados, mas quando a gente chega em casa e vê aquelas coisinhas ali, surge uma força de onde a gente não tem, uma energia de onde a gente não tem para dedicar a eles. E é um prazer, é uma bênção nós sermos pais. Isso é mandamento, não diria que é um mandamento, mas é herança do Senhor sobre as nossas vidas. Existem tantos absurdos hoje em dia, meus irmãos. Pessoas demandando seus pais, demandando, tá certo? O pessoal aí da tradução. Processando, obrigado. Processando os pais, porque diz que não pediram para ter nascidos. Outros processando os pais porque não recebem o que eles gostariam de receber. Mas nós não olhamos para essas coisas. Nós permanecemos na palavra do Senhor, que nos diz que se nós ensinamos nossos filhos no caminho que eles devem andar, quando eles crescerem, eles não se desviarão dele. Irmãos, muito eu pensei com relação a isso. Eu sei que nós estamos fazendo uma série de mensagens, mas eu decidi dar uma pausa nela este final de semana. E final de semana que vem, domingo que vem, nós continuamos falando a respeito da mudança de solos. Amém? Nós estamos nessa série de mensagens. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem especial para os pais. Mas trazendo a mensagem diretamente para os pais, está trazendo uma mensagem também para a família. Eu muito pensei em qual mensagem trazer. Para ser honesto, eu tinha 3 mensagens diferentes uma da outra que eu gostaria de ter falado hoje. Mas quando eu comecei a buscar a respeito de um pai em específico na Bíblia, eu lembrei de um ensinamento que um pastor deu lá no Brasil uma vez. Eu creio que eu já falei isso aqui uma vez, mas, irmãos, Deus tocou tão forte comigo quando lembrei dessa passagem, que eu corri para os pés do Senhor nesse momento. E gostaria de falar um pouco dessa categoria de pai, dessa característica de pai, do tipo de pai que nós devemos de ser. Qual o tipo de pai que nós devemos de ser? Como eu falei, não existe um modelo de pai. Não existe um manual que nos possa dizer, nos guiar, dizendo, assim deve ser um pai, essa é a forma que nós devemos de atuar. Pelo menos não que nós pensamos que tenha. Mas nós temos um exemplo de pai que nós devemos seguir. E esse exemplo de pai é o nosso Deus. Nós, como seres humanos, somos capazes de ser pais como o nosso Deus. E uma das coisas que o nosso Deus, Ele é Deus presente. E é esse tipo de pai que eu gostaria de falar hoje. A respeito de um pai presente. E para exemplo nosso, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Lá no livro de Lucas, no capítulo 8 e no versículo 40. Existem muitos pais na Bíblia. Poderíamos falar de muitos deles. Mas quando eu lembrei dele, eu falei, é ele. É a respeito do exemplo dele que eu quero falar nessa noite. E sobretudo, pela mensagem que nos traz. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40, diz assim. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Irmãos, pare e pensa comigo. Nós estamos falando de Jairo. Jairo era o príncipe da sinagoga. Jairo, ele tinha muitas pessoas que ele poderia mandar, muitos servos. Ele tinha muitas ocupações ao mesmo tempo. Ele tinha que preparar o culto lá no templo. É ele que preparava o rolo que ia ser lido. Ele tinha que organizar toda a reunião.
durante a sinagoga. Mas eu gostaria que você lembrasse de uma coisa. Nós estamos falando de um tempo onde a figura masculina, ela tinha não vou dizer uma vantagem, mas ela tinha um destaque maior em cima da cultura feminina, da feminina. E em comparação a isso, a cultura daquele povo, até os dias de hoje, continua sendo assim. Não tão forte, tão arraigada como era, mas continua sendo dessa forma. Então eu quero que você tenha isso em mente. A posição de Jairo era uma posição de destaque. Mas esse homem não pensou duas vezes, pelo amor à sua filha, de ir a buscar a Jesus. Eu fico tentando imaginar o desespero de Jairo. Numa época onde não tinha telefone celular, onde não tinha nada. Tenta se colocar no seu lugar. Jesus está em Gadara, lá com os gadarenos. Você lembra dessa história? Que Jesus expulsa um demônio de um homem que levava a sua vida inteira sendo atormentado, e eles entram nos porcos, os porcos se lançam pelo penhasco. Ali Jesus faz o primeiro missionário, não sei se vocês se deram conta, no finalzinho do versículo, do capítulo, ele diz assim, para aquele homem, vai e anuncia o que você viu. E a palavra diz que ele volta para a cidadela e começa a anunciar. Geralmente Jesus dizia o quê? Se você ler no final do capítulo 8, lá no versículo 53 ou 55, não lembro, Jesus diz assim, não digam a ninguém o que aconteceu aqui. Mas para aquele homem, o gadareno, ele diz, vai e anuncia. Agora Jesus cruza novamente, ele volta. E as pessoas estavam esperando. A espera causa expectativa. Mas mais ainda se você necessita. Você lembra de Marta e Maria? Que Jesus demorou 4 dias para chegar? Aquele desespero. Sabendo que a solução está ali. Ninguém sabia quando Jesus ia vir. Então, de repente, Jesus volta. Quando Jesus volta, Jairo deixa tudo que ele estava fazendo. Porque seguramente, certeza que ele estava fazendo alguma coisa. Príncipe da sinagoga, homem ocupado. Mas por que Jairo não manda outra pessoa? Gente, ele é um cara importante. Por que Jairo não manda a mulher dele? É a mãe da criança. Com certeza eles tinham muitas pessoas para cuidar da menina enquanto ela estava doente. Mas a palavra diz que ela estava para morrer. Jairo vai até a busca de Jesus. Quando ele chega ali, ele se lança aos pés do Senhor. Ele não pensa 2 vezes. Existe muita coisa em cima disso, mas eu não quero me deter muito. Jairo vai buscar ajuda em Cristo, porque ele sabe que Jesus pode curar a sua filha. Um pai presente. Numa cultura onde nós estamos hoje, irmãos, sendo envenenados a cada dia. A masculinidade tóxica. Coisas que o inimigo tem pego e colocado na mente das pessoas. João 10:10, a palavra diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Destruir o quê? Destruir tudo aquilo que o Senhor projetou. Ele vem para destruir o que o Senhor preparou. E nós muitas vezes não estamos alerta disso. Ele tem entrado dentro dos nossos lares e ele tem minado os valores de Cristo. Os homens hoje não devem demonstrar os seus sentimentos. Nós vemos de uma época que os nossos pais e os nossos avós eram pessoas brutas. Nós vemos de uma época onde o pai, ele era violento, muitas vezes. Era o que ele sabia ser. A única forma de ensinar que se tinha era batendo. Não se sabia outra coisa. Hoje nós temos adultos machucados, feridos, com cicatrizes lá do passado. Que somente Cristo pode curar, e Ele vai fazer, se nós buscamos a Ele. Mas naquela época, os pais não entendiam a figura paterna dentro da casa. As mães têm um papel fundamental e essencial, o pai também. Mas ao decorrer da nossa pregação hoje, as pessoas que de repente sofreram
com abusos, e não estou falando de abusos sexuais ou nada disso, abusos psicológicos quando eram pequenos, físicos, que o teu pai não foi o exemplo de pai, não se desespere. Ou de repente você não tem pai. Eu vou te mostrar hoje pela palavra que o Senhor se preocupa com você. Porque para essas pessoas, para nós, que eu também me identifico, o Senhor é mais do que suficiente. Ele é o nosso Pai. Então, numa cultura onde nós saímos daquele extremo de grosseria, de que o homem não precisava fazer nada, não podia fazer nada. Quantos aqui conheceram ou conhecem ou participaram de algo assim? Conhece alguma casa dessa forma? Tem alguém? Que seus avós, seus pais, eram pessoas que era a maneira deles fazerem. Nós saímos daquele extremo e hoje nós estamos numa situação que os pais estão perdidos. Muitos homens não sabem o lugar deles. Muitos homens não sabem serem pais. Se nós tomamos a Deus como exemplo, sendo nosso pai, a postura que você tem tomado dentro da tua casa, ela condiz com a palavra? Porque o Deus que nós servimos, ele não é tóxico. Qualquer coisa pode ser tóxica. Não somente a masculinidade. Feminismo, religião, política, tudo pode ser tóxico. Tudo pode ser ruim. Mas, meus irmãos, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1 e versículo 25. Se nós fomos criados imagem e semelhança dele, nós devemos de ser pais como ele é. E como eu já falei, o nosso Deus, ele é um pai presente. Lá no livro de Mateus, ele falou que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Que ele nunca deixaria nos sozinho. Mateus 28 e 20. Porque eis que estarei convosco. Se isso não estar presente. Por que o papel do pai é importante de estar presente? Como eu falei antes, a mãe ela tem um valor, ela vai passar certas características para a criança, independente de ser menino ou menina. E o pai vai passar outras. O pai geralmente é aquele que vai impulsar a criança a ter determinados desafios. O pai é aquele que vai encorajar a criança. E a mãe vai dar aquele amor, aquele carinho, aquele afeto. Através disso a criança encontra um equilíbrio. O nosso Deus, ele é presente. Ele falou que ele estaria conosco todos os dias. O nosso Deus, o salmista diz assim, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra e da morte, ainda ali, o bom pastor estaria com ele. O pai estaria com ele. O salmista ainda diz, para onde posso eu fugir do teu espírito? Isso significa que Deus está em todos os lugares. O que Deus quer é que nós sejamos pais como Ele é. Um pai presente. Nosso Deus é presente. Um Deus que ouve. Deus quer que nós sejamos homens que ouvem. Deus quer que nós sejamos pessoas que respondem. Deus quer que nós sejamos pessoas que proveem. Muitos de nós temos dedicado algum tempo em algumas dessas características, mas não temos cumprido todas. Alguns de nós nos dedicamos muito ao prover, mantimento, mas esquecemos de prover o espiritual. O Senhor nos estabeleceu como sacerdotes da nossa casa. Eu não estou saindo da mensagem, fique com a ideia de Jairo aí. Porque um homem que deixa tudo o que ele fez para ir lá, ele tem que ser um pai presente. Deus quer que nós sejamos os provedores da parte espiritual das nossas casas. Deus quer que nós sejamos os provedores da parte
financeira das nossas casas. Mas uma coisa que faz parte do globo de estar presente é escutar. E nós, homens, temos um problema com escutar. Quando a mulher começa a falar, chega o momento que nós desligamos. Enquanto a boca está mexendo, eu vou ficar olhando. A hora que ela parar de mexer, Você me ouviu? Claro. Aí eu repito um pouco do que ela falou no começo. Não é assim que acontece muitas vezes? Nós escutamos, mas não ouvimos. Estar presente, meus irmãos, é aprender a escutar. Você já parou para pensar quantas vezes nós chegamos a Deus com a mesma ladainha? Com a mesma história? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quantas vezes nós estamos pedindo coisas que não é da vontade dele, ou não é o tempo, que nós estamos com a mesma coisa? Aí porque o teu filho chega para você e pede sorvete antes da janta ou antes do almoço, você fala uma vez, fala na segunda, e se ele tiver sorte de você falar na terceira, você estoura. Eu já te falei, menino. Ou já na primeira, não. Só estou dando um exemplo. Adolescentes. Quem é pai de adolescente e falar para mim que você entende tudo que ele fala, ou você tem um dom especial de Deus, ou você está mentindo, porque não tem como. Irmãos, é difícil. Muitas vezes eles falam uma linguagem que é difícil para a gente entender. Eu tenho que pedir tradução muitas vezes. Eu digo, o que isso significa? Mas escutar é importante. Porque é escutando a pessoa que você vai reconhecer o estado que essa pessoa está. Escutar os teus filhos e escutar a tua esposa. Não importa a idade. Eu descobri isso outro dia com o Gabrielzinho. Nas linguagens dele lá. Ele fala muita coisa pra gente. Mas se a gente não está prestando atenção, se você não para escutar, você não entende. E se você não entende, é onde entra aquela crise na criança que tipo, eu estou dando o melhor que eu tenho aqui para tentar comunicar alguma coisa, e esse povo não me entende, é onde eles se irritam. Quem foi pai sabe disso. É necessário escutar. Mas como pai, não é necessário escutar somente os filhos, é necessário escutar a esposa, é escutar as pessoas. Porque o nosso Deus, Ele ouve. Você está entendendo? Está entendendo a comparação entre pai e Deus? Imagine por um momento se Jairo não tivesse escutado a sua esposa. Quem daqui de nós não deixaria tudo o que está fazendo para correr atrás de nossos filhos se está acontecendo alguma coisa? Mas por que nós temos que esperar uma emergência para poder fazer isso? Por que nós temos que esperar que aconteça algo para que nós façamos isso? E se nós escutássemos antes? E não deixássemos as coisas acontecerem? Escutar os nossos filhos, isso é estar presente. A palavra do Senhor diz que nós não devemos suscitar a ira dos nossos filhos. Sabe qual que é a maior dificuldade para os pais? O que a Bíblia fala que os filhos são? A parte de herança? A palavra diz assim que os filhos são como flechas na aljava. Qual a utilidade de uma flecha? Alcançar um alvo. Qual a responsabilidade do arqueiro? É lançar. A maior dificuldade para os pais é lançar os seus filhos. Eu
quero os meus filhos todos dentro da aljava. Eu brinco com eles em casa, eu falo, eu quero vocês tudo perto. A maior dificuldade para nós é lançarmos os nossos filhos. Mas nós temos que lembrar que o Senhor criou eles com um propósito. Você já parou para pensar? A palavra do Senhor diz lá no Salmo 139 que o Senhor escreveu todos os nossos dias no seu livro. Isso significa que é só para mim? Não, é para todos. E quando inclui todos, inclui os meus filhos. Quer dizer que o Senhor um dia sonhou com eles e o Senhor tem um projeto para eles. E a minha responsabilidade como pai é mostrar para eles o alvo e lançá-los. Mas como eu vou fazer isso se eu não sou um pai presente? Como eu vou fazer isso se eu não entendo o meu filho? Você lembra que eu falei a respeito das pessoas que não tiveram um bom relacionamento com o pai, ou de repente não tem um pai presente? A palavra do Senhor diz assim que o Senhor se preocupa com você. Por isso que eu digo que é mais importante a presença de Deus na tua vida do que a ausência de um pai. Deus tem um coração voltado para as pessoas que não têm um pai. Êxodo capítulo 22 ao 22 ao 23 diz assim: não se aproveite da viúva ou do órfão. Se fizeres isso, e eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor. Se você ler na Bíblia, você vê várias referências do Senhor se preocupando com a viúva e com o órfão. Deuteronômio capítulo 10 e versículo 18 diz assim, que ele defende a causa dos órfãos. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você. Ser órfão é simplesmente a ausência de um pai, daquela pessoa que não está presente. Eu conheci pessoas que têm o seu pai, mas esse homem decidiu, por uma razão ou outra, não ter nenhum tipo de relacionamento com seu filho ou sua filha. Eu conheço pessoas assim. Para essas pessoas, eu quero que você entenda que o amor de Deus sobre você, você tem um pai. Você tem um pai de verdade. Você tem um pai que nunca vai te falhar. Você tem um pai que nunca vai te abandonar. Você tem um pai que vai te amar como você nunca foi amado. Pais que amam como Deus ama. Nós temos visto tantas pessoas hoje em dia egoístas. Têm filhos, mas não querem dedicar tempo para os filhos. O nosso Deus, Ele se entregou. É um amor de sacrifício. É esse tipo de sacrifício, é esse tipo de amor que Deus quer de você, como pai. Gente, Deus te estabeleceu dentro da tua casa como um sacerdote. Não entregue esse sacerdócio para outra pessoa. Não entregue a incumbência que Deus te deu para a mulher que está do teu lado. Tem um papel que você tem que fazer. Tem um papel que você tem que desempenhar. Seja um pai presente. Ame como Deus amou. Ame os teus filhos sem entrega, sem reserva. Aí você pode dizer, mas eu amo os meus filhos. Você ama eles a ponto de lançá-los? De tirar eles da aljava e lançá-los? Doeu, né? Porque quando eu falo também dói aqui. Amar os nossos filhos
Agora eu quero voltar lá para a história de Jairo. Versículo 41. Como nós já lemos, diz assim: que ele chega, se prostra aos pés de Jesus e rogava-lhe que entrasse em sua casa. 42. Porque ele tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, tudo que tinha, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Vamos fazer uma pausa na leitura. Imagina a situação. Jairo chega e pede para Jesus. Eu fico imaginando a angústia de Jairo. Creio que todos que nós somos pais não queremos ver os nossos filhos doentes. Especialmente se eles têm um acidente, se acontecer alguma coisa. Alguém gosta de ficar esperando no hospital? Ninguém. A espera no hospital parece que a minha dor é sempre maior do que os demais. Eu lembro uma vez que eu sofria de migraña, enxaqueca. E eu fui para o hospital, lá na Espanha. E eu estava lá esperando. Tipo assim, para mim, a minha urgência era mais urgente do que todo mundo. Era a única coisa que eu conseguia pensar, era na dor que eu estava sentindo. Eu tinha tanta dor de cabeça que eu estava vomitando por causa daquilo. Aí eu estou lá na espera, entra um. Eu esperando. Entra outro. Eu esperando. Quando eles chamaram o terceiro, que não era eu levantei e falei: vocês me desculpam, mas eu estou entrando porque eu estou passando mal. E entrei. O cara: não, mais uma outra vez. Eu estou falando: eu estou morrendo, eu estou passando mal, eu preciso ser atendido agora. E fui atendido. Porque a minha dor naquele momento parecia mais importante. Creio que todo mundo se identifica com essa situação. Parece que quando você está lá, você diz assim... Você sabe que quando vocês vão no hospital tem mínimo 3 tipos de categoria, é verdade? Os que são realmente urgentes, os que são mais ou menos, e nós. Que a gente sempre vai lá por causa de uma diarreia, uma dor de cabeça, uma coisa parecida assim. Mas para nós aquilo ali é o mais importante. Jairo sabia que a sua filha estava morrendo. Agora ele pega, Jesus falou para ele: não, eu estou indo, eu vou lá contigo. Ele sai. E de repente, acontece a situação da mulher. E Jesus para agora e começa a procurar. Eu fico imaginando a agonia de Jairo, como diz assim, vontade de pegar pelo braço e vir arrastando: vamos indo lá, querido, vamos lá em casa, solucionar aquela situação. Jesus agora para e começa. Existe um motivo por que ele está fazendo isso. Nós vemos que Jesus conversou com aquela mulher, e não foi só a conversa que a Bíblia nos relata, porque a própria Bíblia diz isso. Primeiro, da onde que eles sacaram essa informação que a mulher sofria há 12 anos? Qual era o tipo de mal que ela tinha? Porque a Bíblia fala que quando ela tocou as orlas dos vestidos, instantaneamente ela foi curada. Versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se e, tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. 49. Estando ele ainda conversando, ou seja, aquela situação tomou um tempo. Seguramente essa mulher está contando a sua história para Jesus. Estando ela ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga e disse: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Eu fico imaginando o desespero. Eu fico tentando imaginar o desespero desse pai.
Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. O restante da história, Jesus entra na casa. Ele manda que saiam todos. E ele entra, vai o Pedro, vai os pais. Eles entram até lá. Eu quero que você preste atenção na palavra que Jesus diz para ela. Aquela menina. Ele diz: levanta. Levanta. Eu vi Jesus falar na Bíblia para pessoas que estão aleijadas: levanta, toma tua cama e anda. Levanta e anda. Eu vi pessoas falar isso para pessoas aleijadas, mas eu nunca vi, até Jesus, alguém falar: levanta para um morto. Sabe por que eu fiz essa introdução antes? Falando a respeito do que nós deveríamos ser, qual a expectativa de Deus para nós como pais? Porque nós, como pais, nós estamos numa geração enferma, como essa mulher. A mulher sofria desse mal há 12 anos. A menina tinha 12 anos. A menina demonstra a seguinte geração. Quem que é a nossa seguinte geração? São os nossos filhos. Essa mulher sofria há 12 anos desse mal. Jesus, para a geração dos nossos filhos, Ele está indo ao encontro dos nossos filhos. Mas conosco, você que é pai, nós temos que ser sarado. E nós temos que ir ao encontro dele. Aonde estava o problema daquela mulher? Aonde estava a enfermidade dela? No ventre. Ela sangrava. Essa mulher não dava filhos. Você está entendendo? Nós, como pais, não estamos gerando. Nós estamos mortos. Jesus não chegou para ela e ressuscitou aquela menina. Presta atenção na palavra que ele disse levanta. Para que o Senhor possa levantar a geração dos nossos filhos, nós como homens, nós como pais, nós devemos de ser sarados primeiro. Eu sei que é uma palavra dura, mas muitos de nós estamos criando filhos enfermos. Nós estamos gerando filhos enfermos. Não mostrando para eles o propósito pelo qual eles foram chamados. Nós temos que primeiro solucionar os nossos problemas. Nós temos que sarar primeiramente as nossas feridas, para que o Senhor possa levantar a seguinte geração. O grupo pode vir aqui? Eu gostaria de começar a orar. O que a enfermidade da mulher causava? Debilidade, fraqueza, não gerava. Como muitos de nós estamos nos sentindo? Como você está se sentindo espiritualmente falando? Que de repente, ao ouvir uma palavra como essa hoje, nem sequer toca o teu coração, ou você nem sequer está de acordo com ela. Como está a tua vida espiritual? Muitos de nós estamos enfermos. E queremos que o Senhor levante a nossa seguinte geração. Meu tempo já passou. Meu tempo já passou.
Eu já fiz o que tinha que fazer. Eu já criei. Eu criei nos caminhos do Senhor. E a palavra diz que quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Assim que agora é com ele. E que tal você? Como está você? O Senhor tocou muito forte no meu coração, irmãos, com relação a isso. Que nós estamos sendo pais enfermos, cheio de problemas, cheio de cicatrizes, que não nos atrevemos a ser curados. Nos acostumamos com isso. O que o Senhor tinha para fazer naquele dia, Ele nos deixou uma mensagem demonstrando que Ele queria sarar uma geração e levantar outra. Você está entendendo? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. I'd like to stand up. Irmãos, Brothers and sisters, o que está acontecendo com a igreja? what is going on? What is happening with the church? Por que nós estamos enfermos e já não buscamos mais ajuda? Why are we sick and do not ask for help any longer? Por que você está tão doente Why are you so sick que você não consegue nem enxergar isso? that you don't even can see that? O Senhor quer te curar. The Lord wants to heal you. Essa é a boa notícia. O Senhor quer te curar. This is the good news. The Lord wants to heal you. Você quer ver a tua descendência florescer? Do you want to see your descendants to flourish? E eu não estou falando de florescer em quantidade, simplesmente. And I'm not saying about flourishing in quantity. Eu estou falando a respeito de florescer no reino de Deus. I'm telling about flourishing in the kingdom of God. Uma carreira é importante. A career is important. Um bom emprego é importante para os nossos filhos. A good job is important for our kids. Uma educação boa também é importante. Education is also important. Mas a eternidade, But eternity, ela é para sempre. it's forever. Hoje o Senhor quer curar nossos corações. Today, the Lord wants to heal our hearts. Eu sei que tem muitas pessoas que estão viajando. I know there's a lot of people traveling. Outras pessoas estão doentes que me ligaram informando. And I know others are sick because they call us to tell about it. Mas hoje, But today, essa igreja deveria estar cheia. the church should be full. Se as pessoas realmente estivessem apaixonadas. If the people was actually fall in love. Eu sempre me lembro I always remember de quando a gente namorava, né? Todos lembramos desse momento. when we used to date, and we all remember this. A hora passava super rápido. The time will pass by so quickly. A gente não via a hora de chegar o momento de ir lá
para poder encontrar a pessoa. We couldn't wait to see the person. E hoje nós estamos aqui desejando que esse culto acabe. And today we're here longing for this service to finish. As pessoas já não querem se encontrar com Jesus. People do not want to meet Jesus anymore. Ele marcou um encontro conosco. He made an appointment with you today. O Senhor, Ele quer nos curar The Lord wants to heal us, para levantar uma outra geração. to raise another generation. Ai, Deus. Oh God. Meu Deus, nessa noite nós buscamos a Tua face, Senhor. My God, tonight we seek your face. Deus poderoso, Deus tremendo, Deus grande. Powerful God, tremendous and big. Exaltado e engrandecido seja o Teu nome. Exalted be your name. Jesus, eu te agradeço pelo Teu sacrifício. Jesus, I'm thankful for your sacrifice. Perdão, Jesus, porque nós não estamos fazendo as coisas bem. Forgive us because we are not doing things right. Perdoa-nos, Jesus, porque nós estamos enfermos Forgive us, Lord Jesus, because we are sick e não temos a fé suficiente de tocar na orla dos Teus vestidos. and we do not have faith enough to touch the bottom of your clothes. Perdoa-nos, Jesus, porque muitos de nós pensamos que estamos bem. Forgive us, Lord, because a lot of us think that we are doing well. Muitos de nós dizemos assim: eu sou dessa forma. A lot of us say, I am like this. Mas nunca nos perguntamos: foi para isso que o Senhor me criou? But we never ask, is for this that God have created us? Muitos de nós temos perdido o controle de nosso temperamento porque não estamos curados. A lot of us have lost our temper because we are not being healed. Muitos de nós A lot of estamos us, sofrendo we are suffering. e pensamos que isso é normal. And we think that this is normal. Tu não és assim, Jesus. You are not like this, Jesus. Tu é doce, You are sweet. tu é manso, You are long to be angry. tu és humilde. You are humble. Eu quero ser igual a você, Jesus. I want to be like you, Jesus. Eu quero ser igual a você, Jesus. I want to be like you, Jesus. Jesus, Jesus. nós temos negligenciado o nosso chamado. We have neglected our calling. Nós temos colocado tanta carga em nós We have put so much burden on que us nós estamos cansados de fazer a tua obra. that we are tired to do your ministry and work. Toma a nossa carga hoje, Jesus. Take our burdens today. Coloca sobre nós o teu jugo. Put on us your burden. Mas sobretudo sara as nossas vidas. But above all, heal our lives. Jesus começa a mostrar-nos Jesus start to show in us quem nós realmente somos. who we really are. Salmo 139 diz assim: sonda-me, Senhor, Psalm 139 says, see us, Lord, e vê se há algo mal em mim. and
and see if there's anything that is bad in me. Sonda-me, ó Deus. Search me, O God. Mostra-nos, ó Deus, quem nós somos. Show us who we are. Deus, nós somos falhos. We are full of failures. Nós somos fracos. We are weak. Nós somos mentirosos. We are liars. Nós somos hipócritas. We are hypocrites. Porque nós temos mentido para ti, Jesus, dizendo que te amamos. Because we have been lied to, saying that we love you. Mas se nós realmente te amássemos, nós guardaríamos os teus mandamentos. But if we really love you indeed, we're gonna keep your commandments. Se nós realmente te amássemos, nós ouviríamos a tua voz. But if we actually love you, Lord, we would hear your voice. Pais enfermos criando filhos enfermos. Sick parents educating sick kids. Mas hoje, meu Deus, nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor. Today we cry out for your mercy. Hoje nós tocamos na orla do teu vestido, Jesus. Today we want to touch on the border of your clothes. Nós pedimos pelo teu favor sobre nós. We ask for your favor upon us. Eu clamo pelo teu favor sobre esta igreja, Pai. I ask for your favor for this church, oh Father. Cura a nossa geração para que uma nova geração possa se levantar, ó Deus. Heal our generation so another generation can raise up. Nós queremos ser curados. We want to be healed. Nós queremos ser tocados pelo teu Espírito. We want to be touched by the Holy Spirit. Nós queremos ser cheios da tua We presença. want to be full of your presence. Nós queremos ser tocados de uma forma que nós não possamos ficar de pé. We want to be touched in a way that we not be standing up anymore. Em nome de Jesus, eu declaro a cura sobre essas vidas que aqui estão. In Jesus' name I declare healing of the people in this Em nome de place. Jesus, nós rejeitamos o espírito de depressão deste lugar. In Jesus' name we rebuke any spirit of depression. Em nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus, nós rejeitamos espírito que tem atormentado vidas. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus, we rebuke any spirit that is tormenting people. Se precisa de oração, pode vir aqui na frente, eu vou If orar you por need você. a prayer, come on in front, so we're gonna pray for you. Em nome de Jesus, In Jesus' name, nós rejeitamos toda a classe de espírito do inimigo. we rebuke any class of spirit in this place.